Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado, Pai, pela sua graça, Pai, de estarmos aqui presentes, reunidos em seu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua misericórdia, Senhor. Obrigado pelo seu perdão. Obrigado, Pai, pelo tudo que o Senhor tem revelado aos nossos olhos, Pai. Que o Senhor continue, Pai, tocando os nossos corações, Pai, permitindo, Pai, que nós possamos, Pai, nos alimentar, Senhor, da sua palavra, do seu amor, Senhor. Aquilo que o Senhor tem nos oferecido, Pai. Obrigado, Senhor, pela sua proteção, Pai, por guardar a nossa família, Senhor, nossa saúde, Senhor, nosso espírito, Pai. Mantemos, Pai, nossa alma inclinada, Senhor, ao Espírito, inclinada a Ti, Senhor. Que nós possamos a todo momento, Pai, continuar seguindo, Pai, os seus passos, Senhor, aprendendo contigo, Senhor, aprendendo da sua palavra, Pai, olhando os exemplos, Pai, os modelos, Pai, tudo que os seus discípulos fizeram, Pai. O que o Senhor tem ensinado a cada um de nós, Senhor. Que o Senhor continue tocando, Pai, entregando, Pai, cada semente nos nossos corações, Pai, e nos ensinando, Pai, cada vez mais, Senhor, estarmos prontos e próximos a Ti, Senhor. Continue nos protegendo, nos acompanhando, continue conosco, Senhor. Esteja presente, Pai, no devocional de hoje, Senhor. E o Espírito Santo de Deus, Pai, esteja aqui iluminando, Pai, e tocando o coração de cada um, Pai. Que a sua palavra esteja exposta, Pai, a todo momento, Senhor. Agradeço, Senhor, para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Do 17 até o 31, jovem rico. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, ou campos por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no mundo muito, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. Amém. A parábola do jovem rico, né? Aqui tem um comentário só que eu queria fazer aqui naquela da agulha. O pastor tinha falado, esse final de semana ele comentou novamente que era a agulha, né? Entrar pela agulha. As cidades antigamente, elas tinham uma muralha em torno da cidade. E assim, tem algumas cidades até hoje, assim, em países antigos, que tem essa muralha, né? Uma muralha que contorna toda a cidade.
E geralmente tem um portão em cada uma dessas muralhas, em alguns pontos principais da cidade. E esse portão, durante a noite, ele era fechado. E tinha uma portinha nesse portão para as pessoas que chegavam à noite. Então, as pessoas que viajavam durante, né, os viajantes, e às vezes eles chegavam tarde, chegavam à noite quando o portão já estava fechado, eles tinham que passar pelo buraco da agulha. Essa porta era a tal da agulha desse portão. E eles abriam um portão e a pessoa tinha que desmontar todas as coisas do camelo, desmontar toda a bagagem dele para poder passar pelo buraco, né? Ele tinha que passar livre de todas as coisas. Então, por isso que Jesus vem e fala, né? É mais fácil passar um camelo pelo furo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, né? E fazendo justamente alusão a essa questão da agulha, que era essa porta desse portão aí, dessa muralha, né? Onde a pessoa tinha que se desprender de todas as coisas que ela tinha ali, que ela carregava com ela, para poder entrar na cidade, né? Mas voltando aqui no início, 17, né? E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem, né, ao seu encontro, ajoelhando-se e perguntando, né, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Né? E o homem ali falava, né, para Jesus, né, olha, já fiz tudo, né? Já faço isso, já faço aquilo outro, né? O que mais que eu tenho que fazer, né? E Jesus com um olhar ali, aqui diz a minha Bíblia no versículo 21, Jesus fitando o amou, né, e disse, né? Então, engraçado porque não diz que Jesus ligou, olhou para ele, né, e de forma sarcástica, né, falou isso para ele, né, mas Jesus o amou, né? Jesus com um coração humilde e sincero falou para ele, ó, então faz o seguinte, vende tudo, né, tudo que você tem, dá aos pobres, né, e me segue, né? Ele, porém, contrariando com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. E foi engraçado assim, porque a primeira vez que ele perguntou para Jesus, Jesus não falou isso para ele, né? Que ele tinha que fazer isso. Falou, olha, quando ele falou, mestre, o que que eu devo fazer? Né? Jesus poderia logo ali em cima falar para ele, ó, é o seguinte, para você entrar no reino dos céus, você vende tudo que você tem e me segue, né? Mas não, Jesus falou outras coisas para ele, né? Falou dos mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, né? Não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe, né? E aí ele, né, de forma insistente, né? Mas o que mais que eu posso fazer? Porque tudo isso eu já faço, né? E Jesus falou, ó, se você quer passar para um nível mais profundo, então faz o seguinte, dá para você se entregar um pouco mais, né? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue, né? Mas isso não foi uma ordem, né, que Jesus deu a ele, né? Foi algo que Jesus propôs a ele, caso ele quisesse ir um pouquinho mais além, né? Um pouquinho não, bastante, né? É um passo que poucos estão preparados para realmente fazer, né? Vender tudo e seguir Jesus, né? E aqui no das riquezas, né? Então Jesus olhando ao redor disse aos seus discípulos, né? Quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. E aqui é uma outra passagem que é engraçada, né? Porque fica toda essa questão aqui da riqueza, né? Dos bens. Então, se eu não tiver riquezas, então o homem vai entrar, né? E aí Jesus vem e fala, né? Que, ó, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas, né? Entrar no reino de Deus. E aí eu acho que aqui vem algo muito forte, né? Que é confiar nas riquezas, né? E não confiar em Deus, né? Então, a gente muitas vezes é desafiado o tempo todo, né? A achar que a nossa confiança, a nossa segurança está naquilo que a gente possui, né? Nas nossas riquezas, né? E como a palavra é transformadora, né? Porque vem transformando a gente e mostrando para a gente que cada vez mais a gente tem que confiar que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, né? E não aquilo que a gente tem, né? E sem Deus a gente não. Nossas riquezas não servem para nada, né? Porque é Deus que provém, né? Toda a graça, né? Não somente das riquezas, como da saúde, do discernimento, né? Tudo que ele planta no nosso coração, né? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, né? Eles ficaram
sobremodos maravilhosos, né? Dizendo entre si, né? Então, quem pode ser salvo, né? E aí Jesus vem e fala, né? Que, olha, né, quem pode ser salvo não é o homem que vai se salvar, né? Mas é pela graça de Deus, né? É Deus que vai fazer isso, né? Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, né? Porque para Deus tudo é possível, né? E aqui a gente, novamente Jesus vem mostrando, né, o poder e a graça de Deus, né? Porque pelo homem mesmo não existe salvação, né? Não existe homem, não importa o que nós façamos, né? Não importa o que nós façamos que possa fazer com que nós possamos ser merecedores realmente da graça, né? Esse final de semana o pastor falou uma coisa que foi muito engraçada, né? Que o cara chegou lá com 5 milhões, né? Então, se você chegar com um cheque de 5 milhões, esse cheque de 5 milhões não vai pagar a sua vaga no reino de Deus, né? Você pode pagar quanto você quiser. A gente não é o tipo de igreja que aceita esse tipo de pagamento, né? Ele até brincou, né? Porque não importa quanto que a gente, né, pague, né? Será sempre pela graça de Deus, né? Sempre pela misericórdia de Deus. Não existe o que a gente não possa, né? Isso não justifica também a gente falar, então já que não tem nada que eu possa fazer, tudo eu posso fazer, né? Não é isso, né? E aqui então Pedro começou a dizer, né? Eis que nós todos deixamos e te seguimos, né? Tornou Jesus em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, mãe, pai, filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o centúplo de casas, irmãos, irmãs, filhos e campos. Eu achei engraçado, eu estava lendo essa palavra centúplos, mas eu imagino que seja centenas, né, de casas. Então a pessoa se torna, né, quando ela entra no reino de Deus ali e com essa profundidade que Jesus vem mencionando aqui, né, automaticamente ele é recebido, né, pelo reino e entra realmente, né, numa irmandade, né, se torna irmão de múltiplos, né, de centenas, de mães, de filhos, enfim, com perseguições e mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Alguém quer ler do 32 em diante? Jesus pedia sua morte e ressurreição. Por esse tempo, subiam para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam muito admirados e o povo que o seguia tinha grande temor. Jesus chamou os 12 à parte e, mais uma vez, começou a descrever tudo o que estava prestes a lhe acontecer. Ouçam, disse ele, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele: Mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é esse? Perguntou ele. Eles responderam: Quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que beberei? São capazes de ser batizado com o batismo que serei batizado? Somos, respondeu eles. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem eles foram preparados. Quando os outros 10 discípulos ouviram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados.
Então Jesus os reuniu e disse: Vocês sabem o que são considerados, vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Para mim, os valores dos céus são completamente diferentes aqui dos valores da terra, né? São dois opostos. Um a gente olha para baixo e o outro a gente olha para cima. E os valores são todos completamente diferentes. As referências são completamente diferentes. O que tem valor na terra não tem valor no céu. O conceito de liderança na terra é diferente do conceito de liderança no reino dos céus. E eu entendo aqui que é muito difícil para nós humanos que nascemos do pó da terra, mesmo tendo nós o Espírito que veio do próprio Deus do céu, nos desvencilharmos dos valores da terra. Isso nos faz olhar para baixo o tempo todo. Quando eu digo olhar para baixo, estou me referindo às coisas que são terrenas, aos valores do que são na terra. Até mesmo a parábola do homem rico que foi citado aqui. Esse homem queria ir para o céu, mas ele valorizava as coisas que são da terra. Nós viemos ao mundo sem nada. E Jesus, quando nasceu, eu não acredito que haja nenhuma coincidência, assim. E muitas vezes, e eu tenho certeza que nós não temos a compreensão completa de toda a passagem de Cristo de Jesus pela terra, que nós não somos capazes de compreender ainda. Mas Jesus nasceu num lugar onde não havia nada. Até onde eu sei, foi uma manjedoura. Não havia nenhuma casa. Mas ele teve muitas casas, teve muitas moradas. E ele estava o tempo todo olhando para o céu, olhando para o reino de Deus, em busca daquilo que era o reino de Deus. E ele nos dá exemplos, né? Ele seguiu os mandamentos, e ele, na sua breve passagem, nos ensinou como viver em busca do reino dos céus e nos trazia exemplos. Ele lavou os pés dos discípulos, ele não se apegou às questões financeiras, a sua, o seu destino estava o tempo todo nas mãos do Pai, a fé dele era na vontade do Pai. E nós humanos, né, todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, que ainda está nesse processo, temos a nossa fé, a nossa segurança com base naquilo que são os valores do mundo. Então, nós acreditamos que se nós não tivermos isso ou aquilo, vai nos faltar, ou
não seremos felizes. E Jesus nos ensina aqui em várias passagens que não é assim, que, que Deus cuida de nós, se nós acreditarmos nisso. Porque não basta você simplesmente não ter nada e nem Deus e achar que vai viver uma vida plena em abundância. Mas se você tiver Deus, você tem tudo. Porque ele diz aqui no versículo 30, no 29, Jesus respondeu: Eu lhes garanto que todos que deixarem casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, propriedades. Ou seja, é, nós não vamos levar nada daqui. Tudo ficará aqui. Mas, ao mesmo tempo, teremos aqui, porque estaremos vivendo em comunidade, em comunhão dos nossos irmãos. Mas, embora isso tudo seja muito bonito e perfeito na palavra, colocar em prática requer muita é, transformação. E é isso que a palavra vem fazendo conosco o tempo todo, né? E, da mesma forma, nessa questão, aqui Jesus explica que ele vai embora, mas que ele vai ressuscitar, né? Ele prediz o que vai acontecer com ele. E ele já deixa a mensagem sobre servir. E ele mostra que os valores da terra são diferentes dos valores do céu. E é isso que ele diz aqui. É, deixa eu pegar o versículo aqui. No versículo 42, ele fala: Então Jesus os reuniu e disse: Vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é outra inversão aqui entre o reino dos céus e o reino da terra, né? Que na reino da aqui na terra o homem tem a tendência a ser servido, tem tendência a dominar e que as pessoas o sirvam. E a gente costuma fazer isso até mesmo com Deus. A gente quer que Deus nos sirva o tempo todo. Isso aqui nos mostra para mim o quão longe a gente está da perfeição de Deus, da vontade dele. E aí, para concluir aqui, para mim fica evidente que Jesus, da mesma maneira como ele falou para o homem rico, que para o homem é impossível, mas para Deus não. Não só essa questão das finanças, mas e nem só pela questão
da vaidade, ou do orgulho, ou da servidão, como esse outra parte aqui nos fala, mas de todas as outras coisas também que Jesus nos ensina e nos instrui a caminhar, uma questão da humildade, da bondade. Aqui mesmo ele fala, né, bom, nem ele se considera bom. Ele diz que o único bom, verdadeiramente bom, é Deus, né? Mas ele nos convida a ser bom. E aí fica claro aqui para mim, para resumir, que independente disso aqui, a salvação, entrar no reino dos céus, não é possível para nenhum homem, e sim pela misericórdia dele, pela bondade de Deus, né? Então, mesmo que a gente faça ou tentasse fazer tudo o que quisesse, se não for pela misericórdia de Deus, a gente não entra no reino dos céus, não. Então, que ele tenha misericórdia de nós e que nós, a cada dia, consigamos evoluir nessa jornada, nessa trajetória e ser um pouco melhores. Não para ser salvos, mas para honrar aquele que deu a vida por nós, para amá-lo de verdade, para nos transformarmos e ter não só a nossa vida melhor, mas como a vida daqueles que estão ao nosso redor, aqueles que nos amam, da nossa comunidade, enfim, melhor. Porque quando nós servimos, quando nós pensamos no próximo, quando nós abdicamos um pouco de nós para pensar no outro, nós estamos seguindo a vontade de Deus. E estamos deixando o nosso egoísmo, às vezes o nosso orgulho, de lado, por amor àquele que nos amou primeiro, né? E fez tudo isso para nos mostrar o caminho. Como ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E através de mim chegaremos ao Pai, através dele, né? Chegaremos ao Pai. E através de mim vocês chegarão ao Pai, ele diz. Então, essa a mensagem que eu tiro daqui dessas passagens ao momento. Amém? Amém. É. Fábio já falou, e James, é exatamente isso. Se a gente não colocar motivação em Deus, a gente pode fazer 99,9%. Mas se a motivação estiver errada, a motivação estiver na terra, de nada vai adiantar. Então, o que me chamou a atenção nesse trecho, em tudo que nós lemos aqui, é que para nós é impossível. Para nós é impossível. Por mais que a gente faça essa coisa de, vou fazer caridade para poder obter meu lugarzinho lá no céu. Eu vou comprar meu lugarzinho lá no céu porque eu estou fazendo muita caridade. Sim, nós temos que fazer, mas porque nós somos salvos para as obras. Ó, seu Mário chegou. Nós somos salvos para as obras e não pelas obras. Então, por nós mesmos, é impossível chegar a Deus. Eu acho que o resumo de tudo que a gente leu está nisso aí. É Jesus Cristo, a primazia, né? Bom dia, paz do Senhor, irmãos. Paz. É só isso Bom dia, mesmo. meu filho. Deus abençoe. O James já falou. Pai. Bom dia. Deus abençoe. Amém, Deus seu Mário. abençoe, meu filho.
Deus abençoe, Ruth. Deus abençoe, Dona Lucinha, Tamires. Deus abençoe, Fábio. Quer comentar mais alguma coisa, Lucinha? Não, é porque eu acho, vocês já comentaram, já destrincharam esse texto de uma forma tão rica, tanto você, Fábio, quanto o James, que o único acréscimo, não é nem acréscimo, é só uma repetição daquilo que já foi dito. Por mais que nós façamos, não chegaremos ao céu se a motivação estiver na terra. Nós temos que buscar as coisas do alto, em primazia, buscar primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu sou testemunha viva disso, assim, de tudo que, assim, muitas vezes a gente deixa de fazer determinadas coisas em prol da gente, para fazer para Deus, para fazer pelo irmão, e pode ter a certeza que para nós vem em dobro, em triplo, porque Deus, ele supre dessa forma. Agora, a salvação realmente só por Jesus Cristo, não tem como, é por isso que ele diz aqui, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então, assim, desde que possa, né? Não tem uma... É só isso mesmo, que vocês já dissecaram muito bem o texto. Eu ia chamar a atenção aqui, ó, no 32, James mandou outra vez lá em Mateus, acho que foi em Mateus, ele trouxe algo que foi muito importante, que foi interessante, que ó, estava de caminho, subindo para Jesus. E Jesus ia adiante dos discípulos, né? E eles admiravam Jesus, né? O tempo todo, ó. E o seguiam tomados de apreensões, né? E Jesus, tornando a levar parte os 12, passou a revelar-lhe as coisas que eles deviam sobreviver, dizendo, né? Então Jesus, ele era seguido, né? Por onde ele ia, as pessoas vinham atrás, né? Como contagiante ele era, né? E ensinava o tempo todo, né? Uma outra parte que me chama muita atenção também é nessa questão aqui do que Jesus fala aqui, acho que no 39 aqui em diante, 38, ó, mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedes, né? Porque vós beber o cálice que eu tomo, ou receber o batismo com o que eu sou batizado, né? Uma pergunta, né? Mas eles disseram: Podemos, né? Nós podemos. Aí Jesus olha e fala: Bom, beber o cálice, né? Que eu tomo e receber o batismo com que eu sou batizado, vocês até vão fazer, né? E o cálice a gente sabe o qual é aquele que o Jesus se refere, né? Que é tudo aquilo que ele teve que passar, né? Né? Na verdade, o cálice, não sei nem. Eu acho que assim, a referência aqui na qual, pelo menos o entendimento que eu tenho, porque o cálice, na verdade, é Jesus ali, o processo que ele passou da expiação dos pecados, né? Permanente, né? Então, recebeu os pecados pelo qual ele era inocente, né? Mas também tem todo o sofrimento, né? Que os discípulos depois tiveram que passaram, né? Por toda a vida deles aqui na Terra, né? Em- pelo Evangelho, né? Então, talvez seja esse o cálice no qual Jesus está se referindo, ao qual eles, né, beberiam também, né? Esse é o entendimento que eu tenho aqui. E essa questão da autoridade, né, de servir ao próximo, né? A gente percebe muito claramente, né, que quão importante é um ambiente onde um está servindo o outro, né? Quanto mais a gente está com o coração de sobrevivência, como que é essa palavra? Sobrevivência, sei lá, alguém sabe falar? Mas servindo cada vez mais um ao outro, né? E se entregando ao próximo, cada vez mais aquilo brota o amor e brota, né? O modelo daquilo que Jesus vem trazendo, né? No ambiente onde as pessoas são egoístas e cada um pensa em si, né? Cada vez mais vai contrário àquilo que Jesus vem ensinando a nós, né? Quando a gente tem a nossa atitude mais egoísta, mais centrada em nós mesmos, né? Tende a separar, tende a dividir, né? Acho que até tem uma passagem que fala, né? Que toda casa, né? Está dividida, ela não subsistirá, né? Ela será dividida, né? Então, o quão importante é a gente manter a união, né? Nos lugares por onde a gente passa, para que a casa não seja dividida, né? Para que aquilo não seja destruído, né? E em relação à autoridade aqui, algo que me traz também, eu estava lendo essa manhã, me lembrou lá de Mateus 12:33, falando que muitas vezes a gente não lembra, bom, muitas vezes, acho que todas as vezes a gente tem muita dificuldade, né?
talvez a gente nem possa, né, julgar o que tem no coração do outro, né? O que é o que o outro, qual o propósito, né, das coisas que o outro faz. Mas Jesus deixou uma dica muito importante para a gente saber, né? Saber poder ter discernimento, né? Da onde vem isso, né? Que é a gente olhar os frutos, né? Quais são os frutos que aquela, né? Aquela ação está fazendo? Quais são os frutos que aquilo está gerando, né? Não são frutos bons, então talvez seja, né? Fruto de um tesouro bom, né? São frutos maus, então é de um tesouro mau, né? Então acho que é uma dica muito importante para a gente poder até mesmo estarmos lidando com essas situações, né? Referente a estarmos num ambiente, né, onde, enfim, como avaliar se aquilo que está sendo feito é bom ou ruim, né? E tem essa dica aí da questão de a gente poder analisar os frutos que aquela árvore gera, né? E, enfim, acho que faltou a gente, não sei se mais alguém quer falar mais alguma coisa, mas faltou esse trechinho final. O Sumário, se ele quiser comentar alguma coisa desse capítulo também, a Ruth, Tamires. Eu peguei o barco andando aqui, não sei nem onde é que vocês estão. Pelo que eu vi aqui, vocês estão lá em Marcos 10, versículo 37. Olha, hoje foi do 17 até o final praticamente, viu, Sumário? Até o 45. Marcos? É, Marcos 10? Marcos 10, do 17 em diante. Ah, o sebo de qualidade. O sebo de qualidade é um menino bom, né? Aparentemente era bom, mas precisava de mais alguma coisa, né? Eu vejo assim, sabe, amados? Ontem eu estava vendo um documentário que falava sobre Sodoma e Gomorra. Diz que Sodoma e Gomorra era uma cidade muito próspera mesmo. O povo ali morava na beira de um rio que corria ali. Ali tinha muita plantação. A cidade era muito rica, tinha muitos bens, as pessoas viviam, sabe, desordenadamente, faziam o que bem entendiam, só que eles não cuidavam dos pobres, não cuidavam das pessoas menos favorecidas, sabe? Eles pisoteavam, humilhavam as pessoas e viviam em pecados constantes, sabe? Faziam coisas más, não tinham dó das pessoas, não tinham compaixão do próximo, viviam à deriva praticamente. E o pecado deles começou a subir ao céu e cheirava mal. Tanto é que Deus destruiu aquela cidade. Então, eu fiquei analisando assim, fiquei pensando, né? Muitas vezes tem muita gente bem de vida nessa terra, muita gente mesmo, muita gente. Mas as pessoas são egoístas, só pensam em si próprias. Elas não pensam nos menos favorecidos. E isso é o que causa a destruição do ser humano. Muitas vezes Deus dá a bênção para a pessoa, mas é para ver até onde ela vai. Se ela tenha o coração bom de pensar no outro, de poder ajudar o próximo. E o caso desse mancebo de qualidade aqui passava por esse mandamento aqui, penso eu, né? Eu tava, eu fui lá na sociedade e não pude acompanhar a leitura de vocês, mas eu já conheço essa palavra e me parece que ele perguntou para Jesus, né? O que farei para herdar a vida eterna? E Jesus falou para ele, ó, falou os mandamentos, né? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, enfim. Porém, respondendo, disse, né? Tudo isso guardei desde a minha mocidade. É aquilo que parece que a dona Lucia já comentou a respeito disso, não é pelas obras, mas
é aceitar, reconhecer que nosso Senhor Jesus Cristo deu sua vida por amor de nós. Mas isso aqui fala sobre as bênçãos aqui na terra, né? Sobre as bênçãos da terra, como a própria dona Lucinha já comentou, né? Se nós buscarmos primeiro o reino de Deus, as outras coisas nos serão acrescentadas certamente. E o que é buscar o reino de Deus? É fazer o melhor para o próximo, né? Amar o próximo como a nós mesmos, é se preocupar com as pessoas que estão em dificuldade, chorar com os que choram. Enfim, são essas coisas que Deus olha para a gente e vê, né? Se a gente está preocupado com o nosso semelhante. Em todas as áreas. Se você é patrão, você tem que tratar bem seu funcionário. E o funcionário, por outro lado, também tem que fazer direitinho as coisas, porque como se estivesse fazendo para Deus. Eu sempre falo lá na casa de recuperação, você que está aqui, ó, você procure, foi designado a você lavar a louça, lave direitinho, areia a louça, limpa, deixa brilhando. Não importa que as pessoas não reconheçam aqui seu trabalho, mas Deus está observando você, está vendo o seu cuidado em lavar a louça, em limpar o banheiro. Olha, limpar banheiro não é fácil, não. Você vai limpar, sabe, o que todo mundo usa. Mas limpa, não tem problema não, filho. Limpa direitinho, porque Deus está te olhando, está observando o seu trabalho. E se você não receber a sua recompensa aqui dentro, quando você sair lá fora, Deus vai te dar a oportunidade de você arrumar um emprego bom, ter um bom salário, como é que fala? Ter um cargo melhor dentro da empresa. Tudo que você faz de bom, tudo que você se esforça, se esmerilha para fazer, você está sendo observado. Se não pelo homem, mas por Deus. É aquilo que está escrito aqui. Um copo de água que você der para o seu irmão não ficará sem o seu galardão. Então eu vejo Deus como nosso maior patrão. Deus é o nosso maior patrão. Ele está nos observando lá de cima. E tudo que a gente faz aqui, a gente recebe em volta. A gente recebe o de bom e de ruim. É a plantação chamada, né? É, Amém? o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Essa frase é profunda. Plantio, a gente planta aquilo que a gente bem quer, mas vai colher o resultado, Não né? importa, não importa Tá. se o teu irmão, se o teu amigo, se o teu patrão, se o teu chefe, ou quem quer que seja, não te observa, não te vê. Não, Deus está vendo. E é isso que importa. Você será recompensado, certamente. Amém? Amém. É sobre isso, seu Mário. É sobre isso. É engraçado esse verso 37, só acrescenta, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e à tua esquerda. Aí tem uma anotação, é uma anotação aqui na minha Bíblia que diz, é notável a ironia. Quem acabou ocupando essas posições na hora do triunfo de Cristo na cruz foram dois ladrões. Então, você vê como é perigoso a gente estar pedindo lugares nas mansões celestiais, né? A gente tem que fazer a nossa parte aqui enquanto peregrinos, porque somos peregrinos aqui na terra. Nós estamos aqui, mas não somos daqui, nós somos de lá, então, do céu. Então, assim, é plantar boas sementes, né, seu Mário, como ele bem falou aí, que a colheita virá, pode ter certeza. A colheita virá não só na terra, muito mais no céu, porque o galardão maior vem de Deus, não é daqui da terra. Aqui a gente sofre tanta injustiça, tanta perseguição. É? O povo tripudia da gente, né, seu Mário? Ai, você é crente, agora se tornou santo. Pelo menos eu sofri bastante isso. Eita, agora é santa. Ai, meu Deus do céu, e somos mesmo, no sentido de separado. Perfeitos não, mas santos sim, né? E aqui, quando ele diz, disseram, podemos, no verso 39, disseram-lhe, podemos, quando Jesus pergunta se podeis vós beber o cálice que eu bebo, receber o batismo com que sou batizado? E eles disseram, podemos. E Jesus tornou a dizer, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado.
esse cálice aqui os apóstolos realmente passaram por muita tribulação e morreram de forma assim assustadora, à exceção de João, que morreu de morte natural, como eu já falei, mas mesmo assim sofreu bastante no exílio lá na ilha de Patmos, né, e tudo mais, que era uma ilha que disse que só tinha serpente, muita serpente, mas ele tinha que ficar para poder ter a visão do Apocalipse e tudo mais, a revelação no final dos tempos. Estamos chegando, né, gente, no final dos tempos. Estamos chegando. Então, assim, e o batismo que eu sou batizada do Espírito Santo, né? Jesus já tinha sido batizado lá no Jordão, desceu o Espírito Santo sobre ele e tudo mais, e esse revestimento foi dado no dia de Pentecostes. Então, tudo se cumpriu na íntegra, né? Aqui, desse verso 39. Bom da Bíblia, assim, eu fico maravilhada com as coisas da palavra, porque a gente lê a primeira vez, às vezes não tem um entendimento. Aí você vai lendo, à medida que você vai lendo, às vezes até em voz alta mesmo, em voz alta, como a gente lê aqui, o Espírito Santo vai revelando, vai ensinando, vai dizendo. É isso, gente. Olha, eu ia pedir para o Façamos a senhor nossa ler parte, façamos a nossa parte, plantemos boas sementes, né? Que a colheita virá. eu ia pedir para o senhor ler, Samara, essa parte final do 46 em diante. Eu só queria fazer um comentário, porque o senhor estava falando dos pobres agora há pouquinho, e aí me lembrou de um provérbio que o pastor falou esse final de semana, que existe uma forma de a gente emprestar para Deus. Olha que interessante. No Provérbio 19:17 ele fala: quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e ele É, recompensará. Olha isso, né? A gente pode emprestar é para Deus. provérbio isso aí. Meu Deus, hein? Está em provérbio isso aí. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Porque Deus é Trata que bem, dá o né? retorno, né? É, Que não é só é isso mesmo. financeiro, né? Tantas atitudes que a gente pode fazer que, né? Que trata bem as Então, pessoas. Lê pra gente do 46 em diante, seu Maria, e explana pra gente, por favor. o cego de Jericó, Isso. depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Tideu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus faz essa pergunta todos os instantes para cada um de nós: Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Pois ele está pronto a fazer. Ele quer fazer a nossa vida. Quando nós clamamos, amados, por qualquer coisa que nos faz falta, nos necessita, Deus vem em nosso socorro, porque Ele está a todo instante a caminho. E em alguma coisa da nossa vida, nós todos somos cegos. Em alguma coisa da nossa vida, nós ainda estamos cegos e carecemos dessa misericórdia de Deus. E você vê que o inimigo aqui, que as pessoas que não queriam que ele gritasse, se incomodou com o grito dele, com os gritos. Assim são as coisas da vida. O mundo não quer que nós clamamos, não quer que nós pedimos socorro. Eles querem nos calar,
quer nos desviar do propósito da salvação. Mas nós vemos aqui que esse cego, ele sabendo que Jesus estava passando por ali, que era Jesus, o Salvador, ele não pensou duas vezes. Ele gritava em alta voz. Ele tirou a capa dele, que era o que dava a ele direito de pedir esmola. Ele tirou a capa, jogou a capa no chão e começou a gritar. E gritava de tal forma que incomodava as pessoas. Mas Jesus se aproximou dele e falou: Filho, o que queres que eu te faça? Eu quero ver. É. E o mestre falou: vai, a tua fé te salvou. É assim conosco, amados. Foi assim comigo, foi assim com cada um de vocês. E será assim com muitos que ainda hão de vir. Porque haverá um momento nas nossas vidas, amado, que nós temos que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Essa semana foi uma semana importante, né? Como se não bastasse, comemoramos a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem, vocês viram, não sei, aí nos Estados Unidos, aí perguntei até para o James, que foi a manifestação aí, mas aqui no Brasil, a todo instante, em todas as emissoras, rádio, televisão, internet, só se falava na morte do Papa. Eles deram, assim, uma prioridade, uma intensidade de informação a respeito do Papa muito grande. Eu nunca vi. Nem do outro Papa que morreu, eu não vi tanta informação a respeito desse daí. As cruzadas que ele fez, as pessoas que o visitou, e, sabe, foi muito, assim, interessante e emocionante também. Porque nós precisamos reconhecer que é aquilo que Jesus falou ontem para nós aqui. Aquele que não é contra nós é por nós. Tem muita coisa que não bate com a gente, que nós evangélicos que conhecemos a Bíblia, que, que vivemos a Bíblia, que estudamos a Bíblia. Tem muita coisa que o catolicismo faz que a gente não concorda, mas não nos cabe julgar, né? Não nos cabe julgar. Nós sabemos que cada denominação tem a sua doutrina, tem a sua maneira de levar o evangelho, né? Mas quem somos nós para julgar? O importante, amados, é que o nome de Deus está sendo pregado. Jesus Cristo está sendo pregado para o mundo. E só vê quem não quer. Porque os dias estão se aproximando. Vai chegar o dia e a hora. Porque ele falou que ia voltar e ele vai voltar. E vai pegar muita gente de surpresa. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu levei uma palavra lá na casa, lá na célula. Estava lendo, acho que era era Lucas capítulo 14, não lembro agora. Eu comecei a explanar a palavra e a gente sabe, amados, que aquele que não estiver preparado, não estiver, vai ficar, vai ficar. E eu fico pensando, quantas pessoas que nós amamos, que a gente fala, filho, às vezes filho, filha, vai ficar. Se Jesus voltar hoje, agora,
as pessoas que a gente ama, que a gente sabe que está lá no mundo, que vai ficar. Às vezes um filho, às vezes um pai, às vezes um irmão, às vezes uma mãe, um primo, uma prima, um amigo. Se não tiver a posição, se não tiver azeite na lamparina, vai ficar. Como também tem muitos que a gente pensa que vai estar lá e não vai estar. Como tem muitos que a gente acha que não vai estar e vai estar. Só Deus sabe. Amém? Fala, né, Sumário? 27, versículo 27. Lê pra gente aí, Sumário. Marcos 10, né? Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, né? Porque para Deus tudo é possível, né? É o que o senhor falou, né? Quem vai saber quem é que vai entrar, quem vai ficar de fora? Só Deus, né? Exatamente, meus amados. Está escrito aqui, ó. Quem poderá ser salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, que para Deus todas as coisas são possíveis. É que a gente, eu e você, amado, nós vemos com nossos olhos, nós vemos o exterior da pessoa. E Deus não. Deus vê o interior, Deus vê por dentro da pessoa. Os exemplos aqui são dados, sabe? Estava vendo essa semana também, eu estava lendo, estava assistindo um programa aí, eu vi, ó, você vê como é que é as coisas, né? É, o Jessé, Jessé, ele tinha 8 filhos no primeiro casamento, ele ficou viúvo. Ele ficou viúvo. Aí o que acontece? Ele foi numa festa numa outra cidade, encontrou ali com uma mulher e teve um relacionamento com ela. No primeiro dia que estava lá na festa, ele teve um relacionamento com ela. E nunca mais viu essa mulher. Passaram-se alguns, parece que 2 ou 3 meses, essa mulher foi procurá-lo, dizendo que estava grávida. E aí? Ele se sentiu na obrigação de casar com essa mulher. E apresentou essa mulher para os seus filhos, para os outros 8 filhos dela. E os meninos rejeitaram. Mas como, pai, o senhor, agora, de repente, assim, o senhor vai casar? E ele não tinha falado nada do que tinha acontecido entre ela e a mulher. Mas, como ele era o cabeça da casa, os filhos tinham que obedecer ao pai, embora com rejeição, aceitaram o casamento de Jessé. Mas não demorou 6 meses, a mulher teve um filho, nasceu Davi. Aí os filhos se revoltaram, mas pai, o senhor não era nem casado, então, senhor. E aí? Aí começou a rejeição. Os irmãos contra Davi. Ele viveu praticamente a sua infância menosprezado, diferenciado, rejeitado. Mas Deus era com ele. E ele aprendeu a tocar, ele tocava harpa como ninguém. Ele era um menino dedicado, era um menino que cuidava das ovelhas, cuidava do pasto. Embora ele fosse um menino desprezado pelos irmãos, mas Deus viu nele que ele era um menino valente. Ele tinha os seus dons. Deus olhava para ele e via o interior dele. A Bíblia, irmã, a Bíblia tem muitas coisas, amados, que a gente tem que se aprofundar e ver que Deus faz as coisas
Sabe? As coisas que às vezes você acha que para confundir os sábios, para confundir os sábios. E esse não é o único caso. Não é o único caso. E quem foi Davi? Segundo o coração de Deus. Mas Davi foi perfeito? Não. Ele cometeu muitos e muitos erros. Muitos e muitos erros. Mas o que acontecia com Davi? Ele se arrependia, reconhecia seus erros, se ajoelhava, se humilhava diante de Deus, e Deus o perdoava. Porque Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Ele não pode ir contra ele mesmo. Deus é amor. Então, são muitos exemplos, meus queridos. E nós vamos aprender na vida. Vamos aprender. Porque todos nós somos falhos. Todos nós, todos nós. Se nós não pecamos de um jeito, pecamos de outro. Se não pecamos em palavra, pecamos em pensamentos. Se não pecamos em pensamento, pecamos em atitudes. Todo dia nós temos que chegar diante de Deus e pedir perdão, pedir direção. Somos todos iguais. Todos. Mas como o próprio Deus falou aqui na palavra dele, ao homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Vamos viver, amados. Vamos amar. Amar, 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 amar. Sem exceção. Vamos servir, vamos servir, vamos servir. Nós estamos aqui, olha vocês, cada um de nós estamos aqui juntos, nessa pegada aqui, ó. Estamos aprendendo, porque Deus está nos ensinando, para que nós possamos ensinar outros. E olha que nós estamos todo dia aqui, ó, todo dia. E isso todo dia que nos fortalece, que nos fortalece. É que nos dá força, é que nos ensina, é que nos faz ir em frente. Embora venham as diferenças, os obstáculos, as lutas, mas nós estamos aqui segurando, passando pelas provas, dando glória a Deus, porque Ele é quem nos fortalece. E a palavra dele fala: quando estou fraco, aí é que sou forte. Quando estou fraco, aí é que sou forte. Meu Deus. Glória a Deus. O que me chama muita atenção nesse trecho, a gente já passou do horário também, mas é essa parte do clamar, né? Muitas vezes as pessoas, né, querem que a gente acredite de quem é você para clamar a Deus, né? Quem é você para chamar a Deus? Quem é você para... Acho que Deus vai... Deus tem tempo para olhar para você, né? Deus tem tempo para... Quem é você, né? E a gente tem que realmente eliminar essas vozes, né? Eliminar essas vozes, porque a gente sabe quem é o nosso poderoso Deus, né? Vamos orar? Se alguém quer mais comentar alguma coisa, passar um pouquinho do horário, dona Alicinha já tem que sair também. Faz oração pra gente, seu Mário. Pai Santo, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mais uma vez, Senhor, estou aqui diante da tua presença, Pai. Em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por mais este dia na sua presença, por mais esses momentos vividos. Abençoa, Pai, cada um que participou desse devocional. Abençoa, Senhor. Abençoa grandemente, Pai.
Protege, Senhor, guarda, livra, Senhor, da tentação do inimigo, porque nós sabemos, ó Deus, que o nosso adversário vive ao derredor e ele não está nem um pouquinho contente conosco, Pai. Ele vai fazer de tudo, Pai, para nos incomodar, para tirar nossa paz. Mas eu, Senhor, eu conheço a Tua palavra, Pai. Eu sei que o Senhor falou que nos deixa a paz, que nos dá a Tua paz, não a paz que o mundo dá. Eu tomo posse dessa paz, Senhor. Eu tomo posse da Tua palavra, Senhor, e vivo essa paz. Sou fraco, Pai, sou pequeno, sou carne, sou carente, mas eu confio na Tua palavra me dá força, Senhor. Não só a mim, mas a todos os meus irmãos, Pai. Então, Senhor, esse dia seja um dia próspero, seja um dia de alegria, um dia de renascimento, um dia que o sol, mesmo não aparecendo, vai brilhar no coração de cada um, Pai. Porque o Senhor é um Deus invisível e eu sei que o Senhor existe. E o Senhor vai fazer o impossível, mais do que pensamos. O Senhor é bom todo o tempo. O Senhor é bom. E eu creio em Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço. Sê conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. Para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.